Salve, galera! E aí, pessoal, sentiu saudade da gente? Lá estamos aqui de novo. Demos uma rápida parada para a galera curtir as festas de final de ano. Pelo que eu sei, a Gilda deu uma volta maravilhosa. Daqui a pouco ela comenta se ela quiser, mas ela comentou aqui nos bastidores e a inveja correu solta. Mas foi uma inveja boa. Ficamos muito felizes com o passeio que ela teve. Nós também tivemos boas finais de ano. Tenho certeza que a Vivi sim, eu também. Mas vocês estão vendo uma figura nova aqui entre nós. Daqui a pouco ela irá se apresentar e a gente explica qual é a motivação da adesão dela para nós. Mas antes vamos ao acolhimento. Para você que está nos assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, encontrando um local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na rede, na parede, no teto. Não importa o local que você escolha, o importante é que você esteja confortável para assistir mais uma avaliação de tribos do W5. Este é o momento de preparação para a futura aventura de uma crônica, aventura da crônica Belém das Trevas. Uma matilha de Garou, representadas por essas pessoas que estão aqui presentes, irão enfrentar os problemas, as questões e os desafios de uma Belém noturna, cheio de problemas para se lidar. E aí, justificando, Breno, nosso querido Breno, não estará presente, pois ele está com uma demanda pessoal, mas futuramente ele se juntará a nós e trará seus comentários. Sendo assim, vamos às apresentações. Primeiramente, Vivi, dê aí um olá para a galera. Olá, pessoal. Estamos aqui de novo falando de lobisomem, é, tentando explicar da melhor forma possível as novas tribos, né? Largando bastante a ideia do passado das outras edições de lobisomem para abraçar as novas ideias e, principalmente, para quem já está cansado de ver os velhos de lobisomem comentando, ter gente nova e fresquinha nesse meio, porque são esses jogadores novos que trazem toda uma visão que, vou falar, a gente que é velho, fica difícil de ter essa visão nova sobre o jogo. Então, estamos aqui para bater o papo e abrir e expandir olhares que a gente não pensava, analisar as tribos por olhares novos de quem não é cheio de vício, que nem a gente tem jogando, né? Porque a gente tem. Tem Pode reclamar, mas a gente tem um monte de vício jogando. fato, concordo plenamente. Agora chamo minha querida Gilda para dar o seu olá. Olá, gente. Olá. Não sou exatamente nova, né? Mas, como até o lobisomem foi criado uma nova versão totalmente do mundo dele, todo mundo pode se considerar um novo, um jovem Exato. nessas trevas novas agora, na verdade. Eu também estou aqui adorando conhecer e destrinchar esse livro todinho, literalmente. Verdade. Antes que eu possa chamar a terceira pessoa, justificar a ausência da Margot. A Margot recebeu um novo trabalho que vai demandar muito do seu tempo e ela comunicou a gente, inclusive dizendo que não poderia mais continuar conosco. Sentimos muito a sua ausência, mas entendemos perfeitamente que o seu avanço e crescimento profissional é mais importante. Contudo, Margot, como eu disse para você lá na frente, se você quiser, você será abraçada com todo carinho em outros jogatinas com a gente. Então, futuramente Margot conosco. E para estar no lugar dela, veio o convite da nossa querida Mari. A Mari está se juntando hoje a nós. Ela vai, a partir de hoje, trazer comentários sobre as tribos que iremos acompanhar. Ela já nos comunicou que o Lobisomem Apocalipse quinta edição é uma novidade para ela e a gente vai aqui coletivamente ajudá-la a compreender e principalmente se divertir. Pelo menos assim eu espero que a Mari tenha essa sensação junto conosco. Mari, você pode dar um oi para a galera? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mary Jane e eu não tive contato mesmo com
nessa edição do Lobisomem, mas eu espero me divertir também. Acho que vai ser legal. Pelo menos esse é o meu objetivo principal para quando eu jogo RPG. Quando as pessoas se divertem, não importa o que aconteceu em termos de sistema ou cumprimento do plot ou da trama de um jogo. Isso para mim é o de menos. O importante é que as pessoas saiam com memórias muito bacanas de uma mesa de RPG. E é isso que eu desejo para cada uma das pessoas que estão aqui na tela comigo. Vivi, Gilda, Mari e o Breno, que se juntará a nós. Dito isto, vamos começar a nossa avaliação. Hoje nós vamos passar pela tribo Caçadores de Vendavais. Já passamos por Fúrias Negras, já passamos por Roedores de Ossos, já passamos pelos Filhos de Gaia. Quarta tribo que a gente vai trabalhar hoje é Caçadores de Vendavais. Então vamos perpassar a primeira descrição deles. Quer saber? Eu darei a você uma vantagem. Esconda-se onde você quiser. Apenas em qualquer lugar que você quiser. Não importa. Logo te encontrarei. 2 homônimos para o vento que cruza a tundra, os caçadores dos vendavais são incansáveis. Esses incomparáveis rastreadores nunca perdem a percepção de sua presa, não importando se essa presa seja natural, dos espíritos selvagens ou do mundo físico. Eles seguem para grandes extensões para trazer de volta o que eles se comprometeram a caçar. E seus companheiros de matilha sabem que eles podem depender deles. Os caçadores de vendavais em jogo podem esperar rastrear a presa deles através de um lixo espolhado, emboscar o inimigo ao espertamente prever para onde ele viajará, perseguir a presa obstinadamente se ela totalmente fugir e atormentar a presa até ela finalmente cair. Tá aí a descrição inicial do que são os caçadores de vendavais. De cara, tem aqui meio que uma percepção de que eles tentaram reproduzir a imagem de um rastreador, aquele que vai atrás, persegue, identifica trilhas e tenta encontrar o seu objetivo. Mas aqui um rastreador espiritual. Vivi, o que tu acha disso? Então, muita gente fala que os perseguidores de tempestade, né, são os novos Wendigo, que era uma tribo indígena isolada pelo trauma do contato com o homem branco que destruiu a população norte-americana por causa dessa questão de caçador, né? Mas agora, como todas as tribos que foram revistas e recriadas, ele expande esse conceito do caçador, não só limitando a uma atividade, tipo, que muita gente, ao longo da história, acha que é primitivo, que a caça é algo primitivo e só índio faz, só população nativa faz. A leitura do Gale Stalkers, dos perseguidores de tempestade agora, ele traz o quanto é importante e o quanto não é restrito só de uma ponta lá do frio dos Estados Unidos, uma beiradinha do Canadá, essa caça, essa busca e a capacidade de seguir algo até o fim fica só importante para essa galera. Ele traz para todo e qualquer canto do mundo, principalmente no fim do mundo, que é o cenário de lobisomem, onde você tem um mundo espiritual totalmente não amistoso ao Garou. Você precisa de alguém que consiga entrar, caçar e voltar rápido, porque não é mais um passeio no parquinho. Eu acho que foi uma boa ideia de você manter a caça do lobo, né, do grupo, para se manter sem estar amarrado com todos os preconceitos da década de 90, quando foi o livro antigo. Então, eu gostei bastante dessa parte e trazer, porque sim, por mais que o jogo agora se passa no cenário humano do que no cenário espiritual, a gente ainda precisa caçar coisas, nós caçamos informações, nós caçamos influências, nós caçamos contatos, só que a gente usa outras formas, tecnologia,
bater perna, né? Não tem mais lista telefônica para ficar horas olhando. Então, por que não lobisomens que conseguem, fora da tecnologia, que a gente já viu que o roedor usa, e vai ver mais para frente uma tribo, ter essa galera que é boa no ambiente espiritual ou a selva urbana, caçar o que é necessário, um objeto perdido. Quem já perdeu alguma coisa no metrô, no transporte público, sabe que é uma caça para recuperar aquilo. Imagina se for algo sagrado, então. O lobisomem tem todo um fetichismo com objeto enorme. Beleza. Mas é isso. Show de bola. Gilda, seus comentários, por favor. Eu tenho muitas dúvidas sobre os caçadores de vendavais. Como não tive, joguei outras edições, então foi uma descrição que me deixou mais dúvida do que propriamente uma percepção. Primeiro, porque ele fala que eles não são líderes. Então, como é que eu vou pensar um caçador de vendaval? Que ele faz aliança com outros garou, com outros grupos. Isso do rastrear, do caçar, né? E o garra negra e o garra vermelha me deixou assim muito. Eu fiquei com muita dúvida em relação ao caçadores de vendavais. Uhum. E você tem o garra vermelha, você tem os fúrias, você tem características de tribos que são, na minha opinião, se assemelham. Sim. Mas quando eu chego no Caçadores de Vendavais, eu achei muito, eu anotei ele junto com o garra vermelha. Tá? Mas eu considero que as informações que o livro trouxe são muito insuficientes para mim, que não tenho nada de histórico com essa tribo, né? Inicialmente eu pensei numa mulher, numa prostituta, eu pensei numa coisa meio... porque para eu pensar num caçador de num rastreador e alguém que tenha uma característica, porque eu não vou para o óbvio, vou para o que de forma ampla um rastreador, mas que também não é líder, mas que também não se coloca numa postura como outras tribos têm uma postura, né, mais social e política de exposição. Eu achei eles pouco expostos, ou posso estar enganada. Mas eu fiquei com muita falta informação mesmo. Falta, você não está errada, não. Falta sim. Faltou, né? Falta informação. Somente para uma tribo nova, falta mesmo. Porque eles vão... Ah, tá. Não, fala. Que então, eles têm um auguro o vento norte. Né? Então, eles é uma construção genérica de lobisomem, é uma construção muito genérica. E aí, eles se vinculariam a quem? Essa tribo? Não... Vivi, quer responder? Então, a ideia mesmo é que, por não serem líderes, até porque a quinta edição, ela tirou essa liderança única de alfa de matilha, que é um conceito errado, foi descoberto só depois do livro, que era errado. Ele coloca agora o Garou muito mais amplo, principalmente os caçadores de tempestade, por isso o nome, né, os perseguidores, porque ele está ali para atender a quem precisar. Então, ele não vai ser o líder. Ele pode ser aquele líder no momento de pegar a presa, seja ela uma informação, o objeto, alguém. Mas só nesse momento. Ele é um suporte para quem precisa, para a matilha que precisar perseguir algo. Por isso que você sente essa falta de liderança neles. Eles são uma das tribos, assim como os garras vermelhas, que mantém muito do lado muito mais selvagem do lobisomem do que o humano, porque eles defendem da caça.
né? Isso quando você lê o livro inteiro, toda a parte espiritual, e aí você vai ver na nova construção da parte Garou, porque ele tem também pouco vínculo com as edições antigas. E quando você vê os aspectos ali, aquelas dicas de personagens, você vê que cai muito nisso, porque não quer dizer esse caçar realmente de busca ferida, mas você pode ter sim uma prostituta que ela vive de pegar todas as informações sujas e uma hora derrubar aquele cliente mais rico, dono de empresa. Você tem o exemplo do próprio Gaúcho, né, que eles colocaram como a questão da galera que expandiu para a América, para a parte do sul dela. Lembrando que é um livro escrito por galera do norte da Europa e americano. Então, a gente ainda tem preconceitos de questões raciais e culturais. E você tem o exemplo desse caçador que ele vive no meio da sociedade vampírica para poder achar a presa adequada e arrastar. Por isso que ele não pode ser um líder, porque o líder está em destaque. E um caçador, quanto menos um rastreador, quanto menos você notar. Sim. Sim. Se me permite também entrar um pouquinho, Claro. Tem uma questão que não foi muito explorada bem nas edições anteriores de Lobisomem, mas estava lá, sempre estava lá, descrito, não muito explorado, mas descrito, que a matilha, por mais que tivesse essa questão do líder, a liderança ela poderia ser trocada conforme a necessidade. Era dito, por exemplo, em tempos de negociação, não é o guerreiro mais apto a estar à frente. Aí trazia alguém um pouco mais ponderado, alguém um pouco mais político para lidar com as questões. Aí quando estava se lidando com espíritos, nem o guerreiro, nem o político fosse a melhor opção. Traz o teurge assume a frente. E esse conceito da coletividade trabalhando em prol de todos, meio que ficou em segundo plano. Se a gente conseguir trazer essa perspectiva para dentro do W5, a gente tem várias opções de atuação. E o Caçadores de Vendavais, ele é muito similar ao que a gente já viu anteriormente aos Roedores de Ossos, mas são distintos. Por quê? Enquanto que os Roedores de Ossos são muito mais espreitadores, eu já vejo já o caçador como um infiltrador um pouco mais visível, mas que vai rastreando. Sabe aquela famosa história que a gente vê nas políticas brasileiras, que quando você quer identificar um podre, você tem que seguir o caminho do dinheiro? É mais ou menos isso para os caçadores. Eles sabem aonde identificar os rastros do que eles estão procurando ou caçando. Errei muito, Vivi? Não, mas é isso mesmo. Oxe, errou muito, vou te bater. Que tal, Gilda? Satisfez? Sim, bastante. Mas assim, essa sensação de falta de informação é uma das maiores reclamações do livro básico. Mesmo que todos os livros básicos de lobisomem até hoje, a ideia é que você não precisa do passado, porque é um reboot, mas todos os livros básicos tinham informações muito pequenas das tribos. Eles nunca foram suficientes. Por isso que a gente está muito ansioso para um livro de jogador, alguma coisa que aprofunde. Porque é uma ideia muito vaga. Joga muito nas costas do jogador de cria aí e do narrador de faz rolar aí. Então, essa sensação de abandono você vai ver em outras tribos também. Verdade. A próxima você vai sentir a mesma coisa. Se você... Beleza, vamos agora passar para Mari. Mari, você pode comentar suas primeiras impressões sobre tudo isso que já trouxemos sobre os Caçadores dos Vendavais? Sim. Eu imagino eles mesmo como rastreadores. Não sei, foi o que eu entendi. Mas não como realmente essa história, não como líderes, mas como quem depende mesmo de uma comunidade dos companheiros, sabe? Sempre. Por isso ele se põe muito à disposição também, porque ele se põe à disposição dos companheiros da matilha. Então, quer dizer que também ele espera, se ele precisar de algum serviço,
Então ele é muito, parece ser muito assim, comunidade mesmo, sabe? Perfeito. Mas muito, muito rasteiro. Eita, travou? Ah, não. Voltando. Travou um pouquinho no final, Mari. Tu pode só repetir o finalzinho? Sim, eu disse que eu também acho que eles são muito rasteiros, assim, no sentido de... Nesse sentido mesmo, de conseguir todas as pistas, assim, de saber onde procurar e como, por onde ir, sabe? De Sim. forma sutil. Mari, tu consegues vislumbrar algum exemplo cinematográfico de um caçador de vendaval? Eu não sei, eu Não? pensei de primeira imagem, assim, no Zoro, do One Piece, por Aí, exemplo. uma opção boa. Gostei. Gostei. Gostou? É isso? Achei Foi a interessante. primeira impressão que eu tive, assim, foi de que eu tava ouvindo falar alguma coisa sobre o Zoro mesmo. O Zoro do início, sabe? Sim, Antes dele se juntar ao Luffy, é o que Luffy. ele é super caçador de De recompensas. piratas, caçador de piratas e Isso. recompensas. Pô, legal, gostei do exemplo, Mari. Eu tava aqui, é por isso que é bom, como a Vivi falou no começo, é bom escutar outras gerações. Porque eu tava com a minha cabeça no Legolas. O que tu acha, Vivi? Eu acho o Legolas muito ainda pacífico para ser um Gestalker. Eu acho que ele é um ótimo rastreador, sim. Mas vamos dizer, tipo, fanbase do Senhor dos Anéis vai me matar, eu sei. Mas ele ainda precisa do empurrãozinho do Gimli para ele sair para porradaria franca, sabe? Ser Aham. efetivo. Então eu acho que seria uma mistura, um smooth de Legolas com Gimli, que é o cara que rasteia, que é ágil, né? Inclusive pelos poderes, os poderes dos perseguidores de tempestade. Eu fico zoando, chamando eles de busca-brisa, né? No bate-papo com o pessoal. São realmente de se cobrir com frio, atacar com o vento, se transformar em pilha de folha. Isso é muito tipo Legolas. Mas na hora que eles vão para porrada, é assim, é para derrubar muito, né? Uhum. Como a Tinha que, força de um anão. Então, acho que ele é, tipo, sabe aquela coisa, o filho proibido? Gilda? Por favor, gente, não me matem, eu gosto de não, Senhor é dos que ele Anéis, não estou tinha brincando. que ser o lá vou eu, que eu não lembro mais agora do meu amado Game of Thrones, mas aqueles cavaleiros que ficam na muralha, eles Sim. têm uma pegada mais eles são rastreadores, eles estão ali para rastrear, para caçar, para perseguir, para matar. É, Ótimo, Exatamente isso, exato. né? Inclusive, eles ótimo. fazem rastreio lá pro outro lado da muralha. Só de Pro- ver pro- aquilo já me dá um gelo na mente. E eles têm toda uma pegada mística, né? Essa galera da muralha, porque querendo ou não, a muralha é mágica, eles acabam envolvendo. E o caçador vai caçar na Umbra, então, tipo, mano, encheio. Eu falo, gente, vocês que não estão com a cabeça enfiada no RPG, que fica que nem eu e o Raga discutindo regra, trazem Realmente, ideias ótimas, fica um excelente ótimas. paralelo que a Gilda fez. Que, de fato, pegando um paralelo, as terras para além da muralha, que já é sabido e especulado que lá é um território perigosíssimo, Sim. essa imagem vocês podem ter do mundo espiritual. Fantástico. Fantástico. É. O sobrenatural está para além para aquele lado. Exato. Isso. Lá é sobrenatural, total. É É gostoso, literalmente Gilda. o véu do lobisomem, né? A É, película É, do lobisomem. é, A é. diferença é exatamente. que uma é de gelo e a outra são forças espirituais. Show. Mari, não sei se você chegou a dar uma lida, mas o lobisomem, ele é dito no livro, no W5, principalmente no W5, isso é bem reforçado, que ele é e não é lobo e humano. Ele está no meio termo. E ele vive lutando para estar entre os dois lados, porque ele é e não é. Por quê? Gente, Porque a entidade que traz essa perspectiva espiritual para os Garous é uma entidade espiritual
que só está no mundo que é chamado de Umbra, que é Sim. um território que os personagens vão com alguma regularidade ter que percorrer. Imagina você, uma caçadora de vendavais, tendo que rastrear no mundo espiritual, que muitas das vezes é um reflexo, às vezes borrado, do mundo carnal. Como é que você enxergaria isso num jogo? A Umbra, Uhum. eu cheguei a ler, sim, eu cheguei a dar uma olhada. Me parece, eu tenho a referência do Stranger Things mesmo, né? Que como uma dimensão alternativa espiritual, que, enfim, a maioria dos seres humanos não são capazes de acessar. É inacessível para os... Não sei se eu estou enganada, mas que é inacessível para a maioria dos seres humanos. É mais ou menos isso, isso que eu entendo de Umbra, como se fosse o outro lado mesmo, né? Poxa, show de bola. Referência excelente. O que tu acha, Vivi? Ah, boa mesmo. Tipo, só aquela coisa. Tem que ser um humano muito fora do padrão, talvez. Vamos saber se sai mago aí. Mas é algo inalcançável e, assim, ao mesmo tempo que pode parecer similar, ainda é fora do nosso padrão. Sim, Tipo, sim. o mundo invertido. Mano, eu confesso que quando eu assisti Stranger Things, eu sempre me incomodei com as cenas no mundo invertido, porque não parecia seguro. E é o que eu acredito que a Umbra seja, que é um lugar onde as leis são outras. Sim. Então, é ótima referência, principalmente porque tem uma questão de estar, tipo, está ao nosso alcance, mas nós não tocamos e nem vemos. Mas há alguma possibilidade dos seres humanos, sei lá, um ser humano muito especial, conseguir contato, conseguir alguma coisa assim? Pelos livros que saíram até agora, ainda não. Não, mas Pelos livros que saíram, ainda não. o que ela tá se referindo, Vivi, se me permite intrometer, ela tá falando de mago. O mago consegue. Muito especial. Então, mas não saiu ainda o mago, como é que a gente vai saber? Mas imagino eu que vai ser, e tá se encaminhando para isso. O mago que era o que dobrava a vontade, eles tinham outros caminhos dentro da Umbra, né, que não o dos lobisomens, que não o dos vampiros. O sistema antigo era bem sacana nesse aspecto, cada um tinha um pedacinho. Agora vamos ver se eles vão finalmente unificar o passeio no parque, que seria a Umbra, quer dizer, o não passeio no parque. Mas só seres humanos realmente extremamente especiais com problema. O cidadão José normal, ele não consegue chegar. E muitos que vêm acabam ficando doidos ou morrem. Porque é um negócio muito forte para o corpo humano. Gilda, tu quer comentar alguma coisa? O escolhidinho. Isso que você falou do mago, né? Seria conhecer que haveriam já falaram alguma coisa sobre isso? Seriam pessoas que teriam uma capacidade especial para enxergar a Umbra? Assim, a gente ainda não sabe como vai ser o mago da quinta edição. Por que eu te digo isso? Já há um movimento, principalmente reforçado desde o Lobisomem, que eles estão trazendo uma nova proposta dentro do que já foi feito. Uhum. Lobisomem, ele tem uma base. Então, eles recriaram essa base. Você percebe muita coisa similar da anterior, mas é um outro jogo. Não é o mesmo jogo. Então, a gente não consegue com toda a propriedade dizer se os magos vão de fato conseguir acessar os reinos umbrais. Olha o nome, reinos umbrais, tal como era utilizado no jogo anterior. A gente não sabe se eles vão ter esse acesso, mas no jogo anterior era explicado que a Umbra era composta por vários ambientes umbrais, que os magos, principalmente através da manipulação da magia, conseguia acessar. Mas essa aí é uma outra discussão. Os lobisomens conseguem acessar a Umbra, né? Com facilidade, diferente dos seres humanos. Então, eles conseguem obter poder de lá também. Sim. Para usar no mundo físico dos humanos? Sim. Entendi. O lobisomem, ele tem essa questão espiritual dele, agora reduzida,
porque os lobisomens fizeram cagada, abusaram dos espíritos. Os lobisomens aprontaram muito, né? Na 5ª edição, isso é dito. Então, os espíritos meio que falaram, gente, não somos empregados de vocês. Se você quiser, agora você vai ter que ralar, né? Mas eles têm essa capacidade porque uma parte da existência deles, né, do corpo do Garou, daquela pessoa que se transformou num lobisomem, ela é absurdamente espiritual. Por isso que eles têm o patrono, que é um espírito que abençoa aquele tipo e dá vantagens e exige compromissos, né? Exige tabus que sejam respeitados para ele continuar te abençoando. Por isso que pro lobisomem é muito mais fácil do que qualquer outra raça no mundo das trevas de entrar na Umbra, nesse mundo espiritual, de espírito da árvore, espírito do desastre, espírito da guerra, tudo que tem força suficiente para marcar o mundo tem um correspondente espiritual. Sim. Perfeito. Então agora a gente vai dar continuidade para o segundo trechinho de leitura de descrição dos caçadores dos vendavais, que é quem são esses tais caçadores de vendavais. Seja perseguindo a presa deles em uma floresta brasileira não rastreável, através de uma passagem espiritual deteriorando-se na Umbra, ou através das vielas da cidade de São Francisco, a tribo Caçadores de Vendavais se sobressai na caçada. Certamente todos os Garou são predadores, capazes de derrubar a presa, mas a razão e ser dos caçadores de vendavais é a perseguição e a matança, às vezes a captura. Isso tudo na caçada. A palavra deles é o laço deles. E quando eles prometem perseguir, somente os mais extremos dos resultados conseguem afastá-los. E um companheiro de matilha caçador de vendavais exalta em nada tanto quanto compartilhar uma matança com os seus companheiros. Os caçadores de vendavais são amplamente respeitados pelos outros Garou, mas as outras tribos, contudo, frequentemente os veem como ameaçadores e taciturnos, até distantes. No entanto, em muitos casos, esse temperamento interrompe a atenção intimista dos caçadores de vendavais para com os seus sentidos de caçada. Esses lobisomens constantemente leem o ambiente através de pistas que possam ter ficado despercebidos no meio do fedor de uma cidade, a pompa de uma assembleia ou no horror de um local de atrocidade umbral. Alguns desses caçadores completos observam todas as evidências da caçada. Outros podem se focar estreitamente em um único elemento dos egos Garou deles como caçadores, talvez contando com as armas garantidoras de vantagens ou artefatos potentes que os torna inescapáveis para além da película. Para escutar os caçadores de vendavais dizer isso, há tantas formas para se caçar quanto há seres dignos de se caçar. No entanto, na era do Apocalipse, os caçadores de vendavais com frequência acham difícil de decidir o que, exatamente, merece a atenção deles e da sua matilha. Com tantas ameaças e crises que devem ser lidadas, eles não são diferentes do lobo solto na gaiola do coelho, onde primeiro quebrar os laços de alguém. Eles são fornecedores mais do que eles são líderes, exceto no caso das lendas florescentes de caçadores de vendavais. Nesse sentido, eles confiam enormemente em outros Garou e de fortes relacionamentos de matilha, para que eles não se encontrem tão desorientados quanto o vento. Aqui, nessa leitura, percebo que é muito do que a gente conversou aqui, mas trago os comentários. Vivi. Então, aqui da ideia, né? Tipo, eu até tinha falado de alguém que observa e age mais discretamente para depois derrubar alguém. Aqui já lida bem com o lado mais violento do caçador de tempestade, que ele vai derrubar e matar, não interessa o quê. E que ele pode usar os dons Garous, tanto de se esconder, quanto de sobreviver, quanto de bater e matar de uma vez, para finalizar essa caçada.
né? Mas isso não impede de você fazer um caçador mais leve. A visão de assombradores e taciturnos, para mim, eu acho que faz sentido para uma tribo que tem 1 trilhão de ameaças atuais, porque você tem empresas, você tem os espíritos, você tem seres humanos totalmente normais fazendo coisas erradas o tempo inteiro. Porque o lobisomem da 5ª edição, ele é muito baseado no nosso mundo moderno. Né? Ele não é mais só um punk gótico, ele é muito mundo atual. E lobisomem tenta colocar esses dramas atuais. Então, a pessoa precisa ser focada, principalmente se você está rastreando algo. Né? Eu tenho déficit de atenção, então, assim, eu não consigo me ver rastreando alguma coisa. Então, eu acredito que combine com pessoas mais fechadas. E, gente, por mais que a gente possa amar cachorro, amar gato, ir no zoológico e olhar, quando um bicho que é predador te encara, a gente sabe que o ser humano não é o brilha-brilha da estrelinha ali. Você olha nos olhos que alguma coisa sua manda você ficar atento. Pode ser um gatinho doméstico super fofinho, super bonitinho, mas ele ainda tem o olhinho de quem, se pudesse, te derrubava e dominar o seu mundo, porque ele é um predador, só não é de presas do nosso tamanho. Cachorros também tem isso, aqueles cachorro grandão, eu me morro de medo. Então, acho que combina muito com essa ideia. E as coisas que, né, que o espírito dele tem vão ajudar nessa visão mais assustadora. E o finzinho do texto, ele é legal porque ele pega bem nessa parte que eu acho que foi a parte que deixou mais complicado para Gilda, porque mostra o quanto lobisomem agora realmente está vinculado com a sua matilha. Nos outros jogos, beleza, tipo, você não precisa ler nada, mas a gente sabia da importância da matilha. A matilha era a sua nova família, porque era o que te entendia. Agora, além de ser as pessoas que te entendem, ela é uma sociedade que precisa ser mais equilibrada, sabe? Não tem mais aquela humilhação, é uma briga geracional que tem no cenário também, porque os lobisomens percebem que se eles não trabalharem junto, eles também vão morrer, assim como o Apocalipse aconteceu. É a parte mais difícil do cenário da 5ª edição. É o ego do lobisomem entender que todos eles precisam trabalhar juntos, porque é um desafio dos jogos de lobisomem isso. E nessa edição ainda tem do povo velho, que se acha super, o povo velho, garu, ancião, a galera que está viva com muito mais idade, já que os lobisomens tendem a morrer cedo, porque são inimigos enormes, né? Só no Brasil a gente teria muita briga com mineradora por aí, e políticos, e essa galera que ficou viva, ela quer impor uma ordem, e a galera nova tá vendo que essa ordem não funciona. Então, esse último texto fala que, tipo, não adianta você ter um caçador super competente se você não vai ter alguém para te trazer informação básica, se você não, que pode ser um roedor, se você não vai ter alguém brigando pela igualdade, que pode ser um fúria negra, se você não tem alguém que entenda de tecnologia ou que busque uma visão espiritual melhor, né, tecnologia auxiliar andarilho, que a gente não falou ainda, mas que entenda o espiritual e busque essa compreensão, que é um filho de Gaia. Não adianta você ir para a luta sozinho. E é uma das questões da W5. O lobisomem não é nada sem o seu grupo. O lobisomem não é nada indo para brigar sozinho na violência pura. Você precisa da ponderação. Principalmente no fim do mundo, eu falava para Margot, toda tribo tem uma duvidazinha ali. E a duvidazinha do Game Stalker é: você vai caçar e morder tudo que você vê como inimigo? Qual a sua prioridade? É muito bom ser um caçador, mas para quem que você vai latir e morder? Ou você vai ser o vento que não tem controle, né? Que sopra para todos os lados. Para qualquer lado, né? Uhum. Exato. Para que lado você vai? Eu acho que é a pegadinha dessa tribo é exatamente isso. Você é muito bom em uma coisa, mas por que você vai usar essa coisa num mundo cheio de problema? Você vai usar em quem não compra vacina? Você vai usar no cara que vende passagem para o espaço? Sabe? Onde? Onde? Um caçador de vendaval seria um ambientalista? Olha, todos os lobisomens são ambientalistas. Tem o Tiquinho.
O Garra Vermelha tende mais para esse lado, mas sim, o Caçador porque eles querem proteger a terra. Mas pode ser sim um ambientalista muito mais radical. Mas todo lobisomem tem esse quesinho de proteger o planeta, ser contra abuso industrial. Toda essa parte faz como. No entanto, que a gente vai ver que tem lobisomem que já surtou e quer matar todo mundo. Tipo, dane-se a humanidade. Sim. A tônica desse W5 começa na natureza destruída pelo homem, né? Não só o lobisomem não está perdendo para onde está vendo o seu habitat ruir, como outros animais também está tudo ruindo, né? Mas tá. Essa tribo, para mim, continua um tanto difícil de visualizar, de materializar, de entender. Foi a mais difícil para mim. Eles são mais selvagens. Se você parar para pensar assim, essa ideia de caça direta, né, é uma coisa que é estranho para gente que vive em cidade. Exato. É muito estranho. O pôr a mão na massa para ir atrás. A gente que viveu a era de adesivo em orelhão e lista telefônica, a gente já colocou mais a mão na massa. Mas a busca física por comer, para essas coisas, já não é tanto a nossa vivência, né, da galera de cidade. Uhum. Então, essas tribos mais pesadas para sobrevivência, não é nem que elas são mais selvagens, elas fazem parte de um estilo de vida que muitos de nós que jogamos RPG não temos. Não pessoas que vivam roça, que caçem, que busquem animais para alimentação, para criação, que lidem, não joguem RPG. Mas muito de nós não tem essa rotina. Se a gente faz muito mais por lazer. E muito jogador também, que somente lobisomem não é a favor de caça esportiva. Eu não sou. Mas ainda tem nos países fora aqui da América Latina, ela é muito famosa, né? A ideia de caçar coisas. Então, também tem essa questão dela ser mais compreensível por esse povo que acha supernatural sair por aí caçando com arma, não na mão livre. Então, esse caçador, ele caça mais por ideais, por esses assuntos, assim, porque eu pensei que fosse alguma coisa como o Zoro também relacionado no sentido de tirar vantagens, entendeu? Também pode ser. Você tem os dois lados da moeda. É o alinhamento moral que você quiser colocar no seu personagem. Ele pode ser, porque o jogo da 5ª edição, a gente está falando bastante da matilha, mas ele ainda tem a opção de um lobisomem agir só para que ele cresça, que ele seja individualista. Não é o ideal quando você joga em grupo, porque é meio que um antijogo para a galera que está com você, mas o jogo te dá a possibilidade, sim. Então, você pode caçar por ideais ou caçar porque você quer tirar vantagem e ficar acima dos outros. Então, dá muito bem para ser assim. Esse alinhamento moral é totalmente cabível. Sim. Porque o lobisomem quer ser uma lenda, né? Então, você pode caçar para sua vantagem e você virar lenda. Eu vou aproveitar uma fala da Vivi que me deu um gatilho aqui de percepção. O caçador de vendavais, de fato, ele vai acabar muitas das vezes caindo para os ambientes mais selvagens. Por quê? Qual foi a palavra gatilho que ela deu aqui pra gente? Para que esse personagem consiga rastrear no ambiente selvagem, ele precisa conhecer e viver o ambiente selvagem para identificar os sinais que lhe permitem rastrear. Contudo, me deu um estalo aqui. Esses sinais podem ser urbanos. O rastreio urbano ou no rastreio industrial. Por quê? Porque os sinais, só quem vive no ambiente consegue identificar os sinais. Então ele vai sempre saber os sinais? Sempre vai se alinhar, ele sempre vai encontrar o caminho, sempre vai saber onde procurar. Exato, é essa a leitura que eu faço dos caçadores dos vendavais. Que como ele vive no ambiente, para ele é fácil ler o que o ambiente dá de informação sobre aqueles seres que passam por ali. Tipo Sherlock Holmes, né? Também. O que tu acha disso, Juda? Eu entendi.
Eu entendi essa parte dessa coisa de tentar urbanizar ele, eu entendi. Achei que. Porque, na verdade, o meu movimento mental era esse. Uhum. Como materializar essa ideia do Caçadores de Vendavais numa perspectiva mais urbana, mais próxima de mim. Uhum. E aí eu ainda vou tentar elaborar melhor isso, Tá ótimo. aprofundar isso, porque ainda que eu ainda acho o Roedores de Ossos mais interessante, já me adiantando, né? Já me adiantando. Melhor Mas, trio. mas não deixa de ter uma perspectiva de aproveitar bastante para o jogo. Eu acho que é muito interessante. Essas tribos que têm uma certa. Que se colocam para fazer qualquer coisa, que tem essa pegada do eu vou atrás, o que você quer que eu faça para você, que eu vou fazer, até as últimas consequências, elas são tribos muito, são perspectivas de personagens muito interessantes para você construir, né? Então, assim, essa daí eu vou guardar com carinho para eu ir refletindo melhor sobre ela. Perfeito. Dá uma Eu lida vou nos fazer. poderes dele. Dá uma lida nos gifts, né? Que você vai ver que faz sentido e eles têm formas assim assustadoras e maravilhosas de caçar isso no ambiente urbano. Tá, Porque ajuda muito a ver os poderes, tanto para você ver que algumas coisas não vão funcionar nunca, e a hora que a gente fica puto, mas olha os dons, né, os gifts, que você vê que eles fazem umas coisas assim que você fica, pô, isso funciona. Perfeito. Ah, se disfarçar de pilha de lixo, tipo, pô. Mari, seus comentários. Bom, não sei, não tenho mais o que comentar, acho que vocês já falaram tudo. Perfeito. Muito. Então vamos encaminhar agora para a parte da leitura final, que é o espírito patrono dos caçadores dos vendavais. O próprio vento do norte é o espírito patrono dessa tribo, com seu poder ilimitado, grande resistência, paciência e habilidade para incitar os elementos. O vento do norte e a tribo são associados com a honra quando eles se comprometem com um curso de ação. Outros garou podem depender disso. O favor que o espírito patrono entrega aos caçadores de vendavais é o seguinte: o vento do norte ele é incansável, até imparável, tendo formado um pacto com os caçadores de vendavais como seus caçadores. O vento do norte concede alguma quantidade dessa devoção inflexível sobre os garou da tribo. Um caçador de vendavais pode adicionar um dado às paradas de dados diretamente relacionadas com a perseguição da presa deles, aqui confirmando essa potencialidade e especialização de caçar. Contudo, o espírito patrono coloca a sua limitação, que é a proibição. O vento do norte tem uma fome insaciável, assim como aqueles que se oferecem para isso. Para qualquer dia que um caçador de vendavais não compartilhar a matança fresca, independente se essa foi a que eles caçaram, eles recuperam tão somente um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole e perseverança deles. Vivi, confesso que essa proibição ficou bem fraquinha. O que tu acha? Ela ficou bem limitada, né? Foi igual, novamente para o jogo urbano. Você vai ter que achar esses lugares ainda que matam um animal da hora, né? Para poder se alimentar ali e comer uma vez por dia. Então, tipo, te afasta do jogo urbano, sendo que Lobisomem Quinta Edição te fala muito para você jogar na forma humana. Né? Eu achei ela é bem chatinha. O, o favor, né, a benção tá ok. Tipo, tudo que você tá caçando por causa de ser incansável. Mas, tipo, jogando quinta edição, né, pessoal do Garu Nordeste, um abração para os meninos.
Chegou uma hora, assim, que o nosso, né, perseguidor de tempestade, a gente estava no meio de um problema e ele saiu para caçar TU, porque ele precisava cumprir o ban e não tinha como, a gente estava no meio da cidade. Como é que você vai caçar bicho? Você vai comer um rato que está contaminado, né, para a cabeça do lobisomem com produtos químicos? Aí ele foi, tipo, sabe, para os bairros menores da cidade para caçar um TU. Então, ela para o jogo urbano, ela é bem trabalhosa, porque a gente teve que parar tudo que estava interagindo com ele para ele poder se ausentar das investigações. Senão ele ia perder o favor e ia se lascar na hora de recuperar a força de vontade. Né? E a gente está usando bastante força de vontade para a missão. Então, é um motivo que, se o narrador seguir à risca, ao pé da letra, falar, não, galinha de granja não é galinha caçada, não é galinha buscada, você não pode nem comer e comprar uma galinha para a pessoa matar e você comer ela depois, assar depois, virar lobo, comer crua, não vale, vai atrapalhar muito o jogo da matilha. Atrapalha muito o jogo da matilha. Porque parece boba assim, mas foi assim, do tipo, ué, cadê fulano? Não, ele tem que honrar o pacto com o espírito. Onde ele tá? Caçando calango. Tipo, foi assim. Tipo, Tá no assim como Tinga. umas coisas muito assim, sabe? Tipo, separe e faz assim, gente, isso é o mundo das trevas, sabe? Para tudo que eu vou caçar uma preá ali na Serra da Cantareira, se você estiver em São Paulo, né? Tem umas coisas muito doidas, assim. Então, tipo, dá uma quebra. Obviamente, quando isso aconteceu, a quinta série dos jogadores não teve maturidade. Aí, na segunda vez que aconteceu, a gente levou como o jogo estava. Mas a primeira vez foi muito do tipo, uou! Wow! E o Bruno Gabriel, ele fez, assim, a caçada dele, tipo, abaixando, procurando, sabe? Espreitando para achar o lagarto e caçando ali, buscando ele. E foi muito interessante. Foi muito interessante. Mas o grupo urbano vai saber que tem uma pausa, sim, na sua jogada se tiver um Day Stalker. E aceitar que tem uns bans que tipo, vai quebrar jogo urbano na hora que precisar ser realizado. Gilda? Não, porque assim, quando eu analisei as tribos, eu precisava materializar algumas visões. Eu imaginei aquela pessoa que, por exemplo, pedala e vai para o Parque Barigui lá em Curitiba procurar capivara. Entendeu? Porque assim, o cara que é lobisomem, ele tem que ter uma primeira capacidade de saber onde se isolar, quando ele precisa se isolar de quem não é lobisomem, para fins diversos, né? E aí ele pode ir para a beira do rio, né? Ele pode ir para o Tinga, ele pode ir para a Federal, ali para a área da Federal e tudo mais, e desenvolver uma narrativa que se insira no que ele faz e ele consiga dar conta daquilo, daquela fome, daquilo dele, né? Teria que. Claro que isso paralisa o jogo, porque paralisa o jogo, a ação dele, que ele tem que parar o que ele tiver de ação para entrar numa rotina, para se impor uma rotina, né? Mari, comentários. Uma pergunta. Esse vento do norte, o vento do norte é como se fosse Kurama do Naruto, tipo, ele é um espírito que te dá vantagem, que te dá algum tipo de é um aliado se tu precisar, mas tu tem que ter devoção. É mais ou menos assim. É exatamente isso, Mari. O espírito patrono
pelo que é descrito no jogo. Isso já tinha nas edições anteriores, mas ganhou mais força agora, porque a tribo ela não é uma relação regional ou populacional. Ela é uma relação ideológica com o espírito em que você vai se associar. Você tem ideais que combinam com um determinado espírito. E como a gente leu ainda agora, o espírito do norte tem essa ideologia de caçar as suas presas, de promover o rastreamento e quem sabe até o aniquilamento das suas presas. E aí... Mas é sempre ruim? Hã? É sempre Oi? associado a alguma coisa ruim? É sempre ruim? Não. Esse espírito? Não, o espírito em si, ele, como ele descreve ali, ele dá um favor, mas também te cobra um comportamento. Se você não atender esse comportamento, você vai ter dificuldades para continuar seguindo com este espírito patrono. Entendi. O que tu achaste? Legal. Curti. Tu achas que tu terias dificuldade para cumprir essa proibição? Não sei, pois é muito difícil mesmo, porque se a pessoa tu tá fazendo alguma coisa e aí precisa, e aí tu tem que parar a tua vida por uma devoção, sabe? Por uma curama. Agora, Não sei. tu falaste uma coisa que me deu um gatilho agora, Emari. Parar a tua vida para fazer uma devoção. Mas, assim, quando a pessoa está devotada a algo, eu acho que não é necessariamente parar algo, porque você está devotado a isso. Eu acho que faz parte das suas crenças realizar certas rotinas, como a Gilda falou ainda agora. Você crê nisso. E por você crer, você já tem o hábito de reproduzir aquilo com regularidade. Então, talvez para um personagem caçador de vendavais, ele já saiba até os locais que ele consegue cumprir a sua rotina. Entendi. E nem todo patrono existe coisa assim, diariamente, sabe? Alguns é conceito de vida, outros tem até alguns que parece meio que não dá jogo, que é tipo, se você entrar num lugar, você tem que quebrar alguma coisa, sabe? Aí você entrou uma vez, quebrou uma janela, quebrou um copo, já acabou. Pronto. Varia bastante. Você já, tocando assim, me veio, tem uma série, eu não sei onde ela passa, eu não sei se ela foi para a segunda temporada, que eu assisti recentemente, que ela mistura drama e humor, mas a menina é ela é lobisomem. Qual é? É uma mulher lobisomem. Mulher lobisomem? Ela é lobisomem. Hã? Você lembra o nome? Não lembro, eu vou procurar. E assim, foi muito bonitinho, porque ela é uma menina muito fofinha, mas chegava o horário dela virar lobisomem, ela ia no mercado, levava a jaulinha, comprava as galinhas vivas, e aí se trancava no porão em casa, mas ela não matava as galinhas para ela comer, já pegar morta. Ela tinha que fazer o jogo dela caçar a galinha lá no porão dela. Ela levava as galinhas vivas. Então, assim, e era ritualístico, é ritualístico. Isso, desculpa interromper, isso é uma regra entre os lobisomens? Tipo assim, sempre quando dá tal hora e tal, o cara fica desgovernado e vai atrás de uma vítima? Não. No jogo de lobisomem você tem controle sobre o momento que você se transforma, a não ser que alguém poderoso use um poder em você, mas você controla a sua transformação no jogo. Nesse caso do Vento do Norte, sim. Sim. Tá. Sim. Eu balancei aqui negativo, eu balancei ainda agora positivamente, porque o que ela falou, Vivi, me remeteu ao frenesi, mas aí já é um outro caso. Outra história. Exato, é outra história, são outros motivos. Enfim, chegamos aqui ao final do conteúdo do Caçadores dos Vendavais, então vamos para a avaliação dele. Deixa eu botar aqui a telinha da avaliação para vocês darem uma conferida junto conosco. Aqui, como vocês podem ver, já avaliamos Fúrias Negras, Roedores de Ossos e Filhos de Gaia. Futuramente irei coletar
a avaliação da Mari para eles, mas hoje não. Vamos dar um tempo para ela poder assimilar as 3 tribos e ela mesma depois dizer qual avaliação ela daria aqui. Mas hoje a gente vai avaliar os caçadores de vendavais. E aí, sempre aquela avaliação. 1 significa odiei. 3, não gostei. 5, diferente. 7, gostei. 9, adorei. E 2, 4, 6 e 8 são avaliações intermediárias entre esses que eu acabei de falar para vocês. Dito isso, Vivi, que número você dá para os caçadores de vendavais? Gente, apesar da minha cara estar no desenho da tribo, de todas as piadas que já fizeram quando eu estava de cabelo rosa e ser a última personagem desenhada, eu não sou muito fã de personagens que dependem de aspectos físicos para jogar, né? Então não é uma tribo que me agrada tanto, porque essa questão da caçada, de perseguição, eu gosto de personagens mais sutis. Então, assim, é uma tribo que eu gostei, mas é uma tribo que eu jogaria só em último caso. E mesmo assim, jogaria com um lobisomem não focado para briga, tipo um Teurge ou um Hagabashi, que são os de controle maior e jogo mais por baixo, né? Talvez um Philodox. Não queria para um Galliard, para um Arum deles. Então, eu fico, pela lógica, seria o 5,5, que é entre o... É o 4. 6. É o 4. Então, é o 4. Olha, o 5 é Então, indiferente. 5 é diferente, não gostei é o 3. Então é o meio termo desse. Exato. Seria o 4. Seria o 4. E, tipo, não é algo que me agrada quando eu li, bati o olho, assim. É uma tribo interessante. Uhum. E com possibilidades, mas eu não sou muito fã, apesar de lobisomem ser físico, eu gosto dos outros poderes deles. Perfeito. Gilda, sua avaliação? Não. Eu acho que um personagem caçador, né, implacável, obstinado, né, focado, é interessantíssimo. Ainda que eu não tenha tantos elementos para poder ainda refletir sobre isso. Então, por isso vai ficar no 6. Eu não sou indiferente, mas também ainda não... Perfeito. Mari, sua avaliação? Eu tenho a mesma opinião da Gilda, porque eu também acho interessantíssimo o personagem. Alguma coisa assim, bem mais investigativo, caçador e etc. Seria alguma coisa divertida. Mas também não faria de uma forma. Faria de uma forma mais sorrateira mesmo, e não briguenta, alguma coisa assim. Mas seria interessante, né? Tipo, ter essas habilidades de Sherlock Holmes, de atrair, né? De saber por onde ir, de saber por onde investigar. Achei interessante, então, mas também não achei extremamente interessante. Achei 6 também. Perfeito. Então, a média das avaliações aqui apresentadas é 5,3. Então, tá aí a avaliação final dos caçadores de vendavais. Vamos agora às considerações finais e a despedida das pessoas que estão aqui comigo na tela, dizendo onde é que elas podem ser encontradas e suas atividades realizadas. A começar pela Vivi. Bem, pessoal, obrigado por ficar com a gente até aqui no final. Veja a combinação dos caçadores de vendaval com os augúrios para ter ideias, expandir. Ler as ideias de personagem também ajuda, porque ela é uma tribo estranha quando você olha, que realmente não é o meu estilo de jogo. Então, mas eu não desanimo ninguém que queira experimentar, porque eu já dividi Matilha agora na 5ª edição, com caçadores, com perseguidores de ventania e busca-brisa, e foi muito legal. Foi muito legal mesmo o jogo com eles. E para me achar, vocês me acham no Instagram, no @vivoxbest.
no BSB by Night, de segundas-feiras, sofrendo com a minha Xi guerreira. E em breve no canal do Raga, narrando para os anarquistas no Belém Noturna. E é isso. Show de bola. Gilda! Tá sem áudio. Tá sem áudio. Gilda, tá sem áudio. Ah, tá. Fiquei ouvindo a Vivi e fiquei, gente, fora. Não, mas eu vou procurar muito mais informações sobre essa. Quem sabe eu não venho com serial killer, caçador de verdade, entendeu? Do bem, serial killer, que não é para ser do Dexter. um Dexter, um Dexter. Dexter peludo. Pois é. Né? Foi um prazer, mais uma vez. Obrigada a vocês que estão aqui e a todos que estão assistindo a gente, tá? E eu estarei em fevereiro jogando esse jogo com vocês. Isso aí. Obrigada. E Mari, suas considerações finais? Obrigada por me receberem. Eu tenho um certo interesse por essa tribo, na verdade. Acho que seria interessante, mas não sei, alguma coisa como Assassin's Creed, sei lá, alguma coisa mais infiltrado mesmo. Uhum. Seria interessante, né? E obrigado por me receber, galera. Obrigada. Gostei bastante. E vou jogar em fevereiro também com vocês. Vamos, gente, essa matilha sai do papel. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma avaliação. Aqui fizemos a avaliação dos Caçadores de Vendavais. Semana que vem traremos mais uma. Então, para finalizar, peço para que a Vivi, Mari e Gilda, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Lilica. Tchau, Lilica.